Carrie ficou sentada de olhos fechados e sentiu o volume negro do pavor crescendo na mente dela. Mamãe estava certa, afinal. Eles a pegaram de novo, zombaram dela de novo, a sacanearam de novo. O horror da situação devia ter sido enfadonho, mas não foi. Eles a levaram lá para cima, na frente da escola toda, e repetiram a cena do vestiário. Só que a voz tinha dito uma coisa horrível demais para ser contemplada. Se ela abrisse os olhos e fosse verdade. Ah, e depois? E depois? Como é bom estar de volta. Sim, voltei depois de um hiato quase eterno. Ninguém pediu, mas eu tô aqui de novo. E vou tentar manter uma certa periodicidade aí nos vídeos. Não sei se eu vou conseguir, então não vou prometer datas nem nada. Mas voltei. E voltei agora já com um projetinho aqui ambicioso. Se vai dar certo eu não sei, se não der nunca existiu. Mas a gente vai tentar ler em ordem cronológica os livros do mestre Stephen King. Alguns eu já li, estou relendo então, e vamos falar também um pouquinho das adaptações televisivas, cinematográficas, enfim. Mas chega de conversa e o primeiro livro é ele, Carrie. Sim, todo mundo conhece essa história, não sei se todo mundo já leu, creio que não, mas é o primeiro romance publicado do mestre e foi ele que abriu a porta para tudo que ele até hoje, né? E foi esse aqui que colocou de fato o Stephen King no mercado e começou todo o sucesso dele. Antes disso ele já tinha publicado alguns contos esporádicos que depois vão ser revisitados em publicações, né, coletâneas de contos dele que vai vir mais pra frente. E a gente vai ler esses contos quando forem a hora do livro, tá? Então a gente vai seguir a ordem cronológica de lançamento de livros. E Carrie veio, na verdade, com muita sorte do Stephen King e com muito esforço da esposa dele, porque o King estava numa fase meio deprê, estava ganhando pouco pelos contos que ele vendia pela revista, ia ter que começar um emprego de professor aí full time, né, trabalhar mais tempo, não sei como que chama lá a jornada integral deles, mas enfim, ele ia trabalhar, tem que trabalhar mais, ia ter que largar um pouquinho a escrita. E ele começou a escrever esse romance, tinha já tido algumas críticas anteriores, que ele não conseguia entender as mulheres, que ele não conseguia entender o universo, escrevia mal os personagens femininos, né, isso nos contos. Aí ele começou esse livro, desanimou, jogou fora, e a atual esposa dele, que na época, se eu não me engano, ela era ainda noiva ou namorada somente, encontrou rascunho no livro, acho que eram os 3 primeiros capítulos, 3 primeiras páginas, algo assim. Falou, não, vai continuar que tem história aqui, eu te ajudo com a parte feminina aí, o universo feminino, mas termina que tem alguma coisa aí. E dito e feito. E no fim deu tudo certo. O livro foi publicado em 1964, com uma editora pequena tiragem, mas não demorou alguns meses, o livro foi comprado por uma editora maior. King recebeu uma bolada na época, cerca de $200 mil, que na época era muito, e a partir daí ele conseguiu se dedicar integralmente à escrita. Logo no começo do livro, ele já fala um pouquinho das inspirações dele, que foram 2 pessoas que ele conheceu na escola, na verdade, 2 jovens, com destinos um pouco trágicos, mas que serviram de inspiração para a personagem principal aqui, que é a Carrie. Então vamos falar um pouquinho do livro. Então a personagem título do livro é Carrietta White, ou Carrie, que é uma jovem deslocada, aquela misfit, que todo mundo faz bullying, todo mundo faz passar vergonha, por algum motivo que a gente nem sabe explicar direito. Ela tem um contexto familiar meio complicado, a mãe dela é uma religiosa fanática, que enche o saco de todos os pais, de todo mundo. Sabe aquela pessoa que já chega e quer te falar de Deus, quer te falar de religião, enche o saco em tudo que você faz, te critica a sua roupa, critica a sua fala, critica tudo. Ou seja, uma mãe bem tóxica, né? E a Carrie já cresceu nesse ambiente bem tóxico, na escola sempre foi maltratada, porque sempre usou roupas velhas, roupas, né, grandes para uma jovem, sempre foi meio deslocada, tímida. Também tinha um pouquinho de fanatismo ali, que herdou da mãe, então o pessoal já via ela com maus olhos. Então ela sempre foi muito sofrida na escola, né? E a história já começa com ela tendo um evento drástico aí no vestiário feminino após uma aula de educação física. Já nos seus 16, 17 anos, ela teve a primeira menstruação, e só que ela não sabia o que era menstruação. Então ela ficou em pânico no vestiário, gritou, achou que estava morrendo. E as meninas tóxicas que são, o
que fizeram, mais bullying, tacaram absorvente, gritaram, riram dela. Foi um show de horror. E a partir daí a gente começa já a perceber que a Carrie começa a despertar certos poderes, né? Estoura uma lâmpada, derruba um cinzeiro. E ela começa a perceber também que ela tem algum certo poder que no começo ela acha que é milagre, não sabe muito bem o que é. Mas conforme isso vai aumentando, ela percebe que é um poder telecinético. Ela consegue mexer as coisas com a mente e outras coisas mais, né? E aí, a partir disso, ela começa a se descobrir. E nisso tudo, a Carrie continua sendo maltratada pelos colegas e tal. E uma das meninas que também estavam naquele bololô todo ali do vestiário, né? Gritando, fazendo a Carrie passar vergonha. Ficou com peso na consciência. E o que ela fez? Pediu pro namorado chamar a Carrie para ir para um baile de formatura deles. Convidou ela para ser sua par. Abriu mão de ir ao baile. E fez isso uma boa ação, né? Achando que estava ajudando alguma coisa, que ia fazer a Carrie ter um bom momento e ia apagar toda aquela vergonha que ela passou. Só que nem todas ficaram com remorso, algumas ficaram com raiva. E eis que a gente chega naquele momento do fatídico baile, que eu nem preciso falar muita coisa, que eu sei que todo mundo conhece. Quem não leu, quem não viu o filme, já deve saber o que acontece no baile, né? Então não é spoiler. Toda essa história que eu tô falando aqui é um pouquinho de spoiler, né? Mas é uma história que já está na cultura popular aí, todo mundo já conhece um pouco, então não estou entregando nada diferente. E tem a cena do baile, tem o sangue lá caindo na cabeça da Carrie e aquele show de horror que é o baile. E assim, vamos falar do livro. Eu li ele recentemente, eu li ele acho que uns 2 anos. Eu reli semana passada, eu terminei agora de reler. E a mesma impressão que eu tive na época, eu tenho agora. Mesmo conhecendo a história, sabendo tudo, ter visto os filmes e saber tudo o que acontece, vale muito a pena ler o livro, porque o King já tem uma escrita maravilhosa desde esse primeiro livro. E com isso a gente consegue entender muito mais das motivações da Carrie, do que ela pensa. E o livro é muito engraçado que não tem capítulos, ele tem só trechos separados por um espacinho. E entre uma parte e outra tem ou um trecho de um jornal, ficcional no caso, ou um depoimento de algum livro de uma sobrevivente. Por isso que eu falei que essa história não é um spoiler, porque desde o começo do livro a gente já sabe que vai ter um baile de formatura, que vão ter muitas mortes, que a Carrie está envolvida. Então o King, ele é mestre em dar spoiler do próprio livro logo no começo do livro. Então ele não segura, não surpreende com o que vai acontecer, mas sim no como. E como ele escreve, como ele descreve as cenas, os detalhes, a gente já tem nesse primeiro livro, apesar de ser um livro bem fininho. É um livro bem incrível, King raiz, King puro, e vale muito a pena. Mesmo quem já conhece a história, sério, dá chance pro livro, que vale a pena mesmo assim, para você ver como que ele desenrola as coisas, como que ele escreve. Ai, gente, eu sou cadelinha do King, né? Eu sou fã. Esse livro que eu li o primeiro que eu li na edição de bolso, que eu não tenho mais, eu repassei ele em diante, e comprei essa edição aqui em capa dura da Biblioteca Stephen King, que eles falam que trazem conteúdo extra, mas eu não achei nada demais. No final tem umas cartas fictícias, né, da história, mas que pra mim não precisava. Mas o livro essa edição aqui tá bem bonitona, capa dura mesmo. Essa capa aqui que muita gente gostou, muita gente não gostou, mas, né, tem gosto pra tudo. Fica bonitinha na estante com os outros livros e é incrível, sério. Leiam Carrie. E, falando de Carrie, vamos então para as adaptações. Sim, tiveram várias, mais de uma. No caso, a gente vai falar de 4 adaptações. E como toda obra do King que a gente vai ver aí no futuro, nem todas são boas. Pelo contrário, eu acho que a maior parte não é muito boa do ponto de vista cinematográfico, né? E aqui a gente também já tem bons filmes e péssimos filmes. A primeira versão veio logo após a publicação, 2 anos depois, que é a versão Carrie, a Estranha, que ganhou esse subtítulo aqui no Brasil, dirigida pelo Brian De Palma, que é a versão mais conhecida, que tem a Sissy Spacek novinha. Não sei se é o primeiro filme dela, mas é um dos primeiros ali. Ela é bem jovenzinha e maravilhosa. E é uma das adaptações mais reconhecidas do King. Eu acho que é a mais famosa e uma das mais aclamadas também, porque é realmente um filme maravilhoso.
Sissy Spacek que tá incrível no papel, incrível, incrível, incrível. Na hora que ela regala o olho cheio de sangue, você já fica, eita nós, aí vem. O filme tem seus problemas, sim. Eu vendo ele hoje em dia, me incomodei com algumas coisas, como, por exemplo, o começo eu acho muito rápido, já começa logo no vestiário, você mal vê a Carrie, já vê ela lá tendo a cena, né, da menstruação ali. Só que você não entende muito contexto, né? Hoje eu sei quem que é Carrie, então pra mim tudo bem, mas na época, quem chegava no cinema e assistia, não sei se entenderia logo de cara. Fica meio esquisito, assim, não tem um background da Carrie antes, sei lá, não tem nada. Então eu achei meio rápido, assim, algumas cenas vão acontecendo, ela descobrindo os poderes também, é bem rápido, assim, pá, 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 meio diretão. Não mostra ela lidando muito com os poderes, como no livro e nas outras versões mostra. Mas, isso é um detalhe mínimo, tá? O filme é incrível, uma direção maravilhosa, a cena do baile é uma das melhores e, sim, é incrível. E o que chama muita atenção nesse filme também é a química entre as atrizes que fazem a Carrie e a mãe, que é a Piper Laurie, que tá incrível no papel, que faz essa mãe odiosa, que você quer sacudir e falar, mulher, para, né? É sua filha. Para de ser doida! O filme tá no Prime Video, então, pra quem não assistiu, assista. Aí, depois de mais de 20 anos, Carrie tava lá intocada, bonitinha. Vieram fazer o quê? Uma continuação, sim. Fizeram Carrie 2, A Maldição de Carrie. Que a gente nem vou perder muito tempo falando dele aqui, porque olha, eu fico irritado só de lembrar. O filme é péssimo, nada a ver. A personagem é uma descendente aí da família. Volta a personagem que faz... Sabe aquela amiga que eu comentei lá, que empurrou o namorado pra ir no baile com a Carrie, a Sue Snell? Então, a atriz que fez ela no primeiro filme volta, mas coitada, devia estar cheia de boleto pra pagar, né? Porque tá horrível, o filme é horrível. Fujam, não é nem engraçado, não é nem aquele terror que você assiste da gargalhada, porque não é. Você fica com raiva de tão ruim que é. Sério, não assistam. Se você ainda for assistir, tá lá no Prime Video. Eu acho que tem que ensinar um canal pra assistir, MGM, algo assim. Mas não perde tempo não, porque não vale a pena, não vale nada a pena, é péssimo. Ai, passou a raiva. E aí, vamos lá, mais 3 anos depois, veio um telefilme da Carrie, dessa vez roteirizado pelo Bryan Fuller. Você deve conhecer o nome dele de Pushing Daisies, Deuses Americanos, o que mais que ele fez? Fez Hannibal, então assim, o cara fez fama depois, mas aqui ele deu uma erradinha assim. Foi um telefilme e esse filme é bem ruim, tá? Não é muito bom não. A direção não é muito boa e esse filme é bem ruim mesmo. Mas tem alguns pontos positivos que eu não posso deixar de falar, que é Angela Betts. Ela tá incrível no papel de Carrie, é a Carrie que você imagina quando você tá lendo. Quando ela regala o olho também dá uns calafrios assim. Só não dá muito porque o filme é mal dirigido, então, né, quebra um pouco o encanto, mas o filme é bem fiel nesse quesito. Ele tenta ser mais fiel ao livro, então tem alguns flashbacks também. O começo não é tão rápido, dá um contexto ali de quem é Carrie, como que ela é vista. Isso foi um ponto positivo. Aí a gente começa as partes ruins, né? A atriz que faz a mãe dela, a Patricia Clarkson, que é incrível, aqui tá péssima. Ela fez também outro que deve ter feito para pagar boleto, porque ela fez num piloto automático, que não dá medo, não dá raiva, não dá nada. Você fala, nossa gente, que desnecessária essa mulher. É bem mal aproveitada mesmo, infelizmente. E o filme é bem arrastado, ele tem mais de 2 horas, e a gente que, né, conhece um pouco de terror sabe que aí, se o filme tem 2 horas, tem que ter muito conteúdo, né, e não é o caso, tem uns flashbacks ali que tem no livro também, mas que ali perde um pouco o ritmo, corta o ritmo do filme total, você fica todo disperso, enfim. É um filme mediano pra ruim, mas tem esses pontos positivos. Eu sei que os fãs do King gostam bastante dessa adaptação, então não me xingue, pelo amor de Deus, é só a minha opinião, tá? Ele também tá disponível no Prime Video. Assim, esse já vale a pena assistir, ao contrário do Carrie 2, esse ainda dá pra assistir pra tirar a própria opinião. E a última versão do filme foi lançada em 2013, dirigida pela Kimberly Peirce, que também dirigiu Meninos Não Choram, e protagonizada pela Chloe Grace Moretz, que eu amo de paixão, mas nesse filme tá meio mediana, mas ok. E também tenta ser um pouco mais fiel ao livro. Também tem um ritmo que eu acho bom, assim, que mostra tudo e contextualiza quem que é Carrie. Tenta dar algumas atualizadas em algumas partes, mas ficou legal. Mas eu não sei, o filme falta alguma coisa, sabe? Quem faz a mãe aqui é a Julianne Moore, que tá maravilhosa. Também tá com uma química incrível com a Chloe. Mas não sei, esse filme... a primeira vez que eu assisti eu odiei, eu vi no cinema.
E eu revi agora essa semana e eu falei, não é tão ruim quanto eu imaginava, mas, não sei, ele falta um sal ali, falta alguma coisa ali no meio todo ali. Mas também é uma boa adaptação e não estragou, né, toda a mitologia da Carrie que a gente tem. Então também vale a pena assistir, também tá no Prime Video. E a Carrie, como já é uma personagem aí, né, de cultura popular, é sempre referenciada. Quem não lembra de Chocolate com Pimenta? Ana Francisca toda de verde? Igualzinha, a mesma coisa. Também teve um musical lá nos Estados Unidos, da Carrie. Riverdale teve um episódio recente sobre esse musical. Recente não, né? Algum tempo. Que eu não assisto, gente, desculpa, faz tempo que eu parei. Mas teve um episódio também de Carrie, enfim. Tá na cultura popular, mesmo quem não assistiu, tenho certeza que se falar de Carrie, sabe, vai falar, aquela do sangue, aquela com poderes. Então é uma personagem que pegou e abriu portas pro King, não é mesmo? E é isso, gente. E já vamos falar, só comentar do próximo livro, que é um também que eu já li, então vou reler também, mas que eu tô bem ansioso para reler, porque é um livro que eu amo, que é Salem, ou também conhecido anteriormente pelos mais antigos, né? Sem querer chamar ninguém de velho, como A Hora do Vampiro, que foi como foi lançado aqui no Brasil há algum tempo atrás. É o segundo livro publicado do King. Também teve algumas adaptações, inclusive uma delas já tem vídeo no canal, se quiser já assistir, pode assistir lá, a Mansão Marsden. Então não vou falar muito dela no próximo vídeo. E vamos ler Salem, comentar um pouco e falar dos outros filmes que foram baseados na obra, tá bom? Obrigado por me acompanharem até aqui, desculpa o sumiço, eu demoro, mas eu volto. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, curte o vídeo, pode comentar aqui comigo pra gente conversar, me chama lá no Instagram. E tamo aí. Obrigado por ter ficado até o fim. Até a próxima. Tchau!